E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje estamos aqui para um bate-papo, né, meninas, das terapeutas. A gente vai falar um pouquinho sobre constelação familiar, que é um tema muito legal para quem entende, estuda, e há muita desinformação, muita, né, Neuza, muita coisas que não é legal. E a gente resolveu falar sobre esse tema, que ele é um tema muito rico, muito maravilhoso. Eu, Aline Barbosa, acupunturista, a Neuza Sericava, facilitadora em constelação, e a Suzana Monteiro, fisioterapeuta. Não é não, meninas? E aí, Neuza, a gente veio falar hoje, a gente quer saber o que é a constelação. Então, Aline, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando com vocês a respeito de uma terapia tão interessante, né? Então, o que é a constelação familiar sistêmica? É uma técnica, uma abordagem terapêutica, né, que nos possibilita acessar informações do nosso inconsciente coletivo. Informações essas que atuam na nossa consciência atual, muitas vezes afetando, né, muitas áreas da nossa vida. Ah, isso aí. E o que rege, né? Que tem as três leis, né, da constelação, como que funciona? Então, a constelação, ela se baseia no princípio de que nós somos um sistema, né? E cada sistema tem uma forma de funcionar. Então, se nós pensarmos nas famílias, né, há acontecimentos dentro dessa família que causam impactos, que determina, de repente, a maneira de se posicionar, de pensar, né? As pessoas que vêm depois, né, os descendentes, no caso, eles vão seguindo essa linha, essa funcionalidade, né? Apesar de eles terem os conhecimentos do seu tempo atual, mas há muito de ressonância com a maneira desse grupo pensar. Então, dentro desse sistema, cada família tem uma dinâmica, cada família tem uma forma de funcionar, mas há algo comum nesses sistemas, que é as três leis importantes e que fazem parte. Quais são essas leis? Lei do pertencimento, né? Todos pertencem. Quando falamos em constelação familiar, falamos em posições. Então, cada pessoa tem uma posição no seu sistema. Tem a posição da mãe, a posição do filho, dos avós, cada um na sua posição. Quando alguém desse círculo familiar, desse sistema, é excluído por alguma razão, seja por um julgamento, seja porque o grupo não aceita a maneira que a pessoa se coloca nesse sistema, né? O que acontece? Ela é excluída. Quando ela é excluída, automaticamente aquele lugar dela fica um vão, fica um espaço ali. Eu lembro muito bem quando eu vim constelar, né? Você colocou o exemplo da caixinha de ovo, né? Os 30 ovinhos lá tem que estar completo. Se tira um daquele vazio e coloca em outro, ali vai continuar, né? Vai, não tem como tirar um daqui e colocar ali para preencher, esvazia outro lugar. Então, essa pessoa que foi excluída do sistema, se ela não for incluída, alguém que vem depois vai tentar ocupar esse lugar, igual tirar um ovinho de um lugar e pôr no outro lado da caixa. Então, a lei do pertencimento. E quem que são essas pessoas que precisam pertencer? Pessoas da família e qualquer pessoa que causou alguma coisa no seu sistema, causou algum dano ou sofreu algum dano por alguém do seu sistema. Então, por exemplo, se alguém cometeu um crime, matou alguém da sua família, essa pessoa, quando ela entra ali, ela é um ingrediente a mais nessa funcionalidade. Ela passa a pertencer. Ela é responsável por uma mudança ali, por uma maneira nova de pensar ali. Ela passa a pertencer. Se ela não for reconhecida como pertencente, alguém que vem depois, provavelmente, entrará na identificação e aí a possibilidade de novamente novos crimes acontecerem.
Exatamente. Aí não cabe julgamento, né, Deus? É igual você fala, né? Ela não precisa gostar, mas respeitar e aceitar, né? Exatamente. Eu não preciso concordar, mas eu preciso aceitar que é assim. O fato é esse. Se você está fazendo um bolo e de repente este bolo entra um ingrediente novo, é um fato. Há um ingrediente novo ali. Exatamente. Tem que ter aceitação, né? Isso que é o mais Isso, importante, né? aceitação. Ah, legal. E aí tem a segunda lei, né? Isso, aí vem a segunda lei, que é o equilíbrio do dar e receber, né? Tudo que você dá para alguém, é preciso que você dê no valor que a pessoa possa te devolver em troca, né? Por exemplo, relacionamentos. Às vezes, o que faz fracassar um relacionamento? Um deles está dando além do que o outro possa devolver. E aquele que dá além entra num estado de reivindicação. E aí ele começa a cobrar, o outro não dá conta de devolver, Né? e ali essa relação está adoecida. Dificilmente ele vai dar certo. E não é só no relacionamento amoroso, né? No campo do trabalho também. Você tem um contrato de trabalho, você dá para essa empresa aquilo que a empresa possa te pagar, possa te devolver em troca. Há pessoas que se dedicam de uma maneira que ela dá além. Ela dá a presença dela com a família, ela dá o tempo da vida dela. E quando chega num determinado momento em que ela não consegue receber aquilo que ela deu, e a empresa também não dá conta de dar além, porque tem um contrato, o que acontece? A pessoa começa a ficar desgostosa, ela começa a adoecer, e a relação deste funcionário com essa empresa realmente não vai para frente. Exatamente, e acontece muito, né, Nilza? Às vezes a pessoa, e aí a pessoa acaba se vitimizando, né? Poxa, eu trabalho muitas horas, eu não sou reconhecido, mas é que aí não tem o equilíbrio, né? Não tem. Dar e receber. E quem dá demais, dá porque quer, né? Então não é o que recebe que cobra demais, é quem está dando que dá demais. Só que aí ele não dá conta de ter dado e não ter recebido o quanto ele merece. E aí dificulta muito as relações. Em relacionamento afetivo íntimo também, né? A gente vê bastante caso, né? Principalmente nos casos, as mulheres aí se dedicam bastante, às vezes em caso dos homens também. Exatamente. E tem que ter esse equilíbrio, né? A maior parte dos casos, principalmente quando tem ciúmes nas relações, ali há alguém dando demais e reivindicando, na verdade, né? Mas é preciso ter a consciência também que quem está dando, né, deu porque quer. Né? Você dá um exemplo que eu gosto muito, que é do carro, né? Quando você fala do carro, eu acho fantástico, né? Se você pensar numa amizade e você ganha, em determinados momentos, um presente de aniversário e o seu amigo te dá um carro. De 1 milhão, galera. Olha que coisa boa. Um carro top, né? No primeiro momento, você fica feliz. Muito. Você vai dizer, nossa, né? Realmente ele gosta muito de mim. Nossa, é maravilhoso esse carro. Só no primeiro momento. No segundo instante, você vai pensar assim, nossa, de fato, ele gosta muito de mim. Será que eu vou corresponder? E vamos pensar que o mês que vem é o aniversário dele. E o que você vai dar? Né? Você já começa a pensar. O que eu dou? Eu não dou conta de dar um carro zero. Eu não dou conta de dar algo neste valor. E aí você acaba entrando nessa amizade e tentando ali o tempo todo suprir aquilo que você recebe, abrindo mão até às vezes de ter que dizer um não, né? Às vezes você quer dizer não para determinadas coisas, mas você acaba renunciando àquilo que você deseja para não ferir, né? Para fazer jus a esse amigo, ao presente que você recebeu. Exatamente. E aí fica pesado, né? Pesa. Outro exemplo legal que você dá é o dos filhos, né? Quando um não pode ter filho e o outro casal, a pessoa tem filhos, também, né? No relacionamento, acontece muito, às vezes, da pessoa querer muito filho
né? E se relaciona com alguém que, por alguma razão, fez alguma esterilização, tem algum problema, não conseguiu ter, não consegue dar filhos, né, para essa pessoa. A tendência é o quê? A pessoa que abriu mão do desejo de ter filhos para ficar com essa pessoa que não pode satisfazer essa vontade dela, está, na verdade, dando algo muito valioso, algo muito caro, né? A pessoa que recebe isso, ela vai ficar o tempo todo tentando compensar e tem coisas que não se compensam assim. Porque é algo de muito valor, né? É algo de muito valor. E a tendência é ficar uma relação pesada, ficar sempre alguém no sentimento da culpa, eu deveria, né, eu poderia ter dado a ele ou a ela aquilo que ela deseja, eu não dou conta. E ali, esse tipo de relação entra no desequilíbrio do dar e receber. É muito difícil fluir, né? A não ser que o outro realmente abra a mão desse grande desejo. Muitas das vezes as pessoas podem falar no primeiro momento que abre a mão, mas depois vai se tornando infeliz porque abriu mão daquilo que queria muito. Exatamente. É o que acontece, né? Naquele primeiro momento, a pessoa, não, né? Eu posso ocupar isso com outras coisas. Depende, né? Será que não é da boca para fora? Com o passar do tempo, o tempo, né? Deus, o tempo. E vai chegar uma hora que a gente acaba se decepcionando mesmo nas relações e vai acabar um momento que a pessoa faça alguma coisa e o outro diga, poxa, abri mão de algo que eu queria muito e isso não está sendo respondido à altura, né? É forte, né? É forte. E a terceira lei, né, que é a lei da hierarquia. Se estamos falando em posições, quem chega antes é maior. Então, se a gente pensar nas posições dos filhos, dos pais, dos avós, bisavós, quem é maior? Entre o filho e o pai e a mãe, quem é maior? O pai e a mãe, porque chegaram antes. Quando a gente se coloca num lugar de olhar para o que o outro fez, aquele que veio antes, e julgar de certa maneira, e de não aceitar determinadas escolhas, há uma quebra de hierarquia ali. Há um pequeno sugestionando o que é do grande. E quem é pequeno não viveu aquilo que o grande viveu no mesmo contexto. Então, não lhe dá o direito. Então, isso é quebrar a hierarquia. Tá? Acontece muito filhos em relação aos seus pais. Filhos que julgam a maneira desses pais se relacionarem e também filhos que colocam o pai e a mãe numa posição de coitados. Lastimam o destino que eles tiveram e é como se esses pais precisassem ser carregados. E aí esses filhos assumem essa posição do protetor, quando deveria ser o inverso. Quem dá é o pai e a mãe para os filhos. Filhos só recebem. Se os filhos estão dando, na verdade, eles estão numa tentativa de devolver vidas. E vida não se devolve. A gente compensa a vida, indo adiante. O que faz um pai e uma mãe se sentirem compensados? Quando vê o filho indo no seu movimento para a vida, sendo bem sucedido. Sim, né? Nada que faz. Então, essa relação de pais e filhos é a relação que não entra no equilíbrio do dar e receber. É a relação de pais e filhos que não entra, né, nessa lei. Porque o que os pais dão para os filhos é algo extremamente valoroso, que é a vida, e vida não se devolve, não há nada maior que isso. E também a relação de professores com os alunos. O que os professores dão para os alunos não devolverão. O que eles vão fazer? Compensar. De que maneira? Indo para a vida, se formando, adquirindo novos conhecimentos. É dessa maneira que se compensa. Bem legal, né? E igual você fala também, a gente tem que ser pequeno diante dos nossos pais para ser grande diante dos nossos filhos, né? Exatamente.
Filhos que se mantêm grandes diante dos seus pais, eles não dão conta de crescer diante da vida e de serem os pais grandes para os seus filhos, né? Então, eu preciso pôr ordem aí. Por isso é chamado de ordem do amor. Primeiro a ordem, depois o amor. Sem ordem não há amor. Não, tá certo. Então, só para resumir aqui para a galera, a constelação é regida por essas 3 leis, então. Isso. A primeira é a lei do pertencimento, lei do equilíbrio, né, entre o dar e receber, e a lei da hierarquia. Se você traz alguma questão que para você é um problema, provavelmente uma dessas 3 leis está quebrada. Se não forem as 3. Exatamente. Quando a gente traz, muito. às vezes a gente não dá conta só de quebrar uma, a gente quebra logo as 3, né? E adoece, né? E adoece, exatamente. E uma coisa que as pessoas perguntam muito, se a constelação tem a ver com alguma religião. Verdade, o pessoal tem um receio de fazer constelação, de medo de estar infringindo aí a parte religiosa. Não, a constelação não é religião, a constelação é uma técnica, ela é uma terapia, né? E como qualquer outra terapia. O que faz as pessoas pensarem que a constelação é algo espiritual, é algo religioso, é por conta dos movimentos que acontecem, né? Nós viemos aí de uma vivência de um grupo em que pensa na ciência como algo palpável, algo concreto. E aquilo que foge do concreto, daquilo que você pode pegar, que você pode ver, não se reconhece como ciência, né? Isso já vem há muitos anos, nós somos frutos disso. Se a gente pensar na Inquisição, quantos terapeutas na época foram queimados como bruxas, né? Por conta dos seus recursos terapêuticos, né? E isso por conta do quê? Por conta de padrões de morais, né? A forma de um grupo enxergar as ciências versus a religião. E isso até hoje, a gente sofre muito até hoje com essas questões, né? E hoje, a própria medicina já fala na medicina baseada em evidências. O que é a medicina baseada em evidências? Ela é experimentada. Quando você coloca algum recurso e você consegue, através de estudos, perceber que há uma melhora ali, ela passa a ser inserida ali, como uma forma de medicina, né? Assim também as terapias. Quando você participa da terapia e você percebe o quanto as pessoas se beneficiam daquilo e traz realmente um resultado, é uma evidência, né? Mas é preciso conhecer isso. A gente traz muitos conceitos pelo que a gente ouve, não pelo que a gente comprova. Isso é limitante, né? Porque deixa da gente provar de coisas maravilhosas, que às vezes vai nos libertar daquilo que está fazendo mal. E às vezes a gente deixa de ir para a vida por conta do preconceito ou a falta de conhecimento. Verdade. Tinha até uma colega uma vez que foi constelar, né? Inclusive uma médica. E ela estava passando por umas questões na vida dela. E ela chegou num ponto, ela trazia ali uma religião, né? E ela estava num determinado momento da vida dela que ela sentia necessidade de olhar para isso. E ela perguntou para mim, você tem algum artigo que você possa me mandar sobre constelação? Para eu entender se realmente não é religioso? Ok, mandei. Ela assistiu, né, o material que eu enviei. E aí, num determinado momento, ela falou, tá bom, eu quero constelar. Quando chegou naquela hora de constelar, novamente ela perguntou, Nilson, você tem certeza que não há nada sobrenatural? E aí eu respondi para ela sim. Você conversa diariamente com a sua mãe, que está lá em outro país. E não é
sobrenatural isso, você conversar com alguém que está lá no outro lado, né? Tão longe, e você conseguir trazer ela tão perto, né? Isso não é sobrenatural? O que não é sobrenatural, na verdade, né? E é isso. E também essa é uma coisa que eu acho que é bem legal da sua parte também, quando você fala a gente sair da birra de criança, né? E quando eu vejo a galera fazendo alguns comentários, né, nas redes sociais, falando que às vezes a pessoa não... É a aceitação, né? A gente, quando ouve a verdade, quando mexe, né? A nossa birra de criança nos ofende, né? E dói no primeiro momento, mas se você olhar com carinho, com amor e aceitação, vai passar, né? Aceita que dói menos. Exatamente. A constelação, ela fala muito de padrões, né? Cada grupo institui ali padrões de moral, né? Que é uma consciência moral que tem cada grupo familiar. E aí cada grupo tem uma maneira de enxergar as coisas, de ver, de construir suas verdades. Essas verdades, ela vai passando de geração para geração. Quando você pega dois grupos diferentes, o que um grupo denomina enquanto padrão de boa consciência, pode ser que esse grupo entenda como má. E qual está certo e qual está errado? Nenhum está certo, nenhum está errado. Simplesmente, cada um pertence a um grupo em que dentro desse grupo é instituído essa verdade do grupo, não é uma verdade universal, né? Quando a gente, dentro de um grupo, acessa o outro grupo e a gente, de certa forma, começa a entender que há algo no outro grupo que pode também ser uma verdade, que faz a gente questionar as verdades do nosso grupo, a gente entra em conflito. E aí, quando a gente entra nesse conflito, a gente entra naquela desconexão, a maneira que eu penso da maneira que eu sinto. E é isso que faz adoecer, é aí que começa a sinalização, é onde a pessoa passa a buscar algum recurso terapêutico para equilibrar esse pensar e esse sentir. E as constelações vêm justamente com essa abordagem. Trazer as informações dessa funcionalidade. Quando no seu grupo há um pensamento, uma crença, por exemplo, homem nenhum presta. Quando dentro da sua família você fala, essa frase é muito comum nas mulheres da minha família. Esse pensamento faz com que você tenha uma postura diante dos seus relacionamentos que não aceita essa outra figura masculina. E atrai para você realmente homens que contemplem isso que você acha. Não é? Você acaba atraindo para você isso mesmo. Quando você vem para a constelação, é porque assim, poxa, cheguei no momento da minha vida que eu quero me relacionar, mas não estou conseguindo, né? Não consegue por quê? Porque tem uma postura aí que vai contra este masculino. E aí você vem para a constelação, porque eu quero uma coisa, mas a maneira que eu penso, me posiciono é outra. E aí você vai entender. E aí o que a constelação vai trazer? Registros de memória, situações em determinado contexto, o que aconteceu lá atrás e a partir de quando o homem passou a ser visto pelas mulheres do sistema com uma má consciência. E aí, na constelação, você pode entender o quê? Que o que aconteceu ali foi com aquela pessoa. Foi naquele momento, dentro daquele contexto, dentro da justa razão de cada um, naquele momento que ele estava vivendo aquilo. Mas não necessariamente nós, no nosso tempo atual, precisamos viver isso daí, né? Pode ser diferente? Pode. Tá certo. É igual relacionado a dinheiro também, né? A galera tem muita crença, né? Com relação muito. Há pessoas que querem muito prosperidade, querem bastante essa relação boa com o dinheiro,
Mas quando você pergunta qual o significado do dinheiro na sua família, né, a pessoa pensa, dinheiro é sujo. Né? É o primeiro bloqueio para não ganhar. Dinheiro é sujo. Ou quando, às vezes, você até pega a pessoa no pulo. Ela fala, eu quero constelar a prosperidade, porque o dinheiro chega e não fica. E aí eu pergunto, por que para você é importante ter dinheiro? E aí ela fala assim, e aí ela começa a se justificar. Não, eu não quero ganhar muito dinheiro. Para ter uma casa, para ajudar as pessoas que precisam. Não é assim para fazer viagens. E aí eu pergunto, por que não fazer viagens? Por que não te dá o direito de usufruir desse dinheiro? Porque há uma crença de que é mais fácil um camelo passar dentro de um buraco, né, de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Então, isso já é um pensamento sistêmico, há uma dinâmica, há uma crença limitante. Uma riqueza toda, pode a pessoa não ter humildade, né, linkado muito assim, com quem é muito rico, é arrogante. Exatamente. Isso não é real. Quantas famílias têm ali no seu sistema um tio ou uma tia excluídos, porque são os tios ricos da família. E aí as pessoas olham para eles como os arrogantes, como aqueles que não fazem parte, e excluem. Uma vez que exclui alguém que dentro do seu sistema está na prosperidade, significa que você não toma dessa prosperidade. Então, obviamente, quando o dinheiro chega até você, inconscientemente, você não toma. Você não aceita, porque é uma consciência dentro do grupo que você pertence. Bem, muito show, né? Quando linka tudo, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, são informações riquíssimas, né? E aí, Neuza, pra gente finalizar, a gente pode fazer todos os temas na constelação? Sim, você pode constelar. Eu sempre digo assim, quando que você deve constelar? Quando há um desejo muito grande de ir para a vida. Você quer ir para a vida. Mas parece que tem alguma coisa ali que não te permite. Parece que tem um bloqueio, alguma coisa trava. Então, quando há esse desejo de ir, mas algo insiste em te fazer ficar, é que você procura uma constelação. Entender onde há esse bloqueio. O que acontece, né? E isso pode ser nas várias áreas da sua vida. Pode ser no setor financeiro, pode ser na área de relacionamentos, pode ser na saúde, né? Nos problemas emocionais, pode ser nas tomadas de decisões. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. Ali também há algo importante que pode ser olhado. Então, a constelação, ela pode trazer informações daquilo que você deseja, de qualquer coisa que você sinta necessidade, né? Por isso que é uma terapia muito interessante e muito transformadora, né? Ela traz informações assim que te faz ressignificar muita coisa. Exatamente. Mas é bem importante falar para a galera também que tem que partir da pessoa também, né, Nilza? Não depositar somente em nós toda a responsabilidade. Eu fiz a constelação e não vi diferença. A constelação primeiro momento, informação. Segundo momento, primeiro momento é a informação. Segundo momento, ressignificação. É quando eu vejo, ele me traz à luz o que eu preciso olhar, mas a maneira que eu tenho olhado para isso, eu preciso mudar. E aí depende de mim mudar. Exatamente. Quando eu mudo essa maneira de olhar, automaticamente eu mudo a minha postura diante das minhas questões, diante da vida. Isso faz a diferença. Uma pessoa pode fazer a constelação, passar pelo processo da informação, mas não dá conta de ressignificar. Não aceita mudar esse olhar. E aí não tem o que se fazer. Ela vai continuar do jeito que chegou. Exatamente. Né? E isso é uma forma de responsabilidade também, né? As pessoas costumam buscar as terapias
esperando que a terapia carregue ela no colo e faça a mudança por ela. Nenhuma terapia muda ninguém. O que ela faz é despertar em você aquilo que precisa ser mudado. E aí cabe a você decidir, permaneço onde estou ou não, dou um passo adiante. É isso aí. Tem essa ciência, né, que a gente tenta fazer o nosso melhor, mas não depende só da gente, né? Tanto na área a Su com as terapias energéticas e fisioterapia, você com as constelação, eu com a acupuntura. Não depende só. Não. A gente tem. É um trabalho em conjunto, né? As pessoas não querem mudar, né? Elas querem que você mude por elas. E, infelizmente, tem coisas que a gente tem que tomar a iniciativa e lá dar o primeiro passo, que as coisas vão se facilitando depois, né? Mas no primeiro momento é dolorido, né? Por isso que é importante falar nas integrações e terapias, né? Nenhuma terapia ela é completa em si mesma. Então, assim, a constelação, ela traz as informações, ela trabalha as ressignificações. Mas vai haver algum momento, por exemplo, que você percebe ali na constelação que o seu bloqueio está, por exemplo, na relação com a tua mãe. Você precisa olhar para essa mãe de uma maneira diferente para as coisas começarem a fluir na tua vida. Você sabe disso, você percebe isso na constelação, mas talvez essa ressignificação, ela precisa sair dali, procurar um outro tipo de terapia para trabalhar justamente o fortalecimento dessa relação. Porque aí tem bloqueios mais profundos, né? Que aí tem que trabalhar no indivíduo, não no sistema familiar. A constelação, ela traz a luz que precisa ser vista. Eu atendi uma cliente que a constelação dela trouxe um abuso. Que aconteceu, na verdade, quando ela era, talvez, um bebê. Numa idade que ela ainda não tinha aquela consciência de reter, né, essa memória dentro da consciência. Ficou no inconsciente dela. Aquela criança, quando ela sofre um abuso, ela armazena aquelas sensações de desconforto. Ela não sabe o que está acontecendo sexualmente, mas dependendo do que aconteceu, ela tem o registro das sensações. E é desconfortável. Acontece que depois ela vai crescendo, aquilo está armazenado, mas ela não consegue entender. Ela vai para um relacionamento, é difícil esse relacionamento para ela, mas ela não consegue entender de onde vem. Gera uma crise de ansiedade, talvez, quando ela se vê em determinada situação parecida ou na questão sexual. E ela não entende. Quando ela vem para a constelação, ela tem essa informação, ela começa a acessar determinadas posturas que ela adquiriu, né? Tipo, um medo de que a minha filha seja abusada. Nossa, um medo além do normal. Situações assim, quando chega nessa questão, causa já um estresse para ela. Quando ela olha para isso, ela fala, agora eu sei. Não é que a minha filha vai ser abusada, mas eu passei por essa experiência e eu preciso agora, quando eu volto lá para a psicoterapia, talvez levar essa informação. Eu preciso trabalhar este medo que eu tenho de um abuso, que na verdade é uma vivência ali, né, que ela acaba acessando no seu inconsciente. E isso, você vai na dor, mas é quando você vai na dor que te permite curar. Sim, porque a gente, na terapia também, a gente ressignifica essas informações, troca das informações. Se eu tenho um machucado, uma ferida, e eu não enxergo, como que eu vou colocar o curativo? Exatamente. E tem, né? Temos muitas, né, Milton? As dores inconscientes, elas estão ali, abertas, e o cérebro, o tempo todo, está processando, né, acessando recursos de alívio de dor. Até essa caixa transbordar e não ter mais recursos do cérebro em conter essa dor.
e aí a pessoa acaba desenvolvendo algum adoecimento físico ou mental. Exatamente. Talvez O corpo não desenvolvendo dá tempo, o câncer. corpo não consegue, né? Ontem mesmo a gente fez um vídeo na acupuntura falando sobre isso, que as emoções de dentro para fora chega uma hora que o corpo ele não dá conta de processar tudo isso. Aonde vem as patologias, aonde vem. Aí tem um grupo que vem procurar as terapias para olhar para isso, e o outro grupo que procura os médicos, as patologias, os remédios, e assim. Mas nenhuma terapia substitui o tratamento médico, na verdade, né? As terapias, elas entram assim de uma maneira coadjuvante. Então, por exemplo, uma pessoa que traz ali uma dor emocional, que fez com que ela desenvolvesse um transtorno aí de ansiedade, né? Apesar de ser algo que aconteceu com ela, são registros de memória, a gente consegue perceber isso nas terapias, ela ainda assim, o corpo físico dela, a mente realmente adoeceu, né? E ela vai precisar continuar nesse tratamento psiquiátrico, psicológico, e os recursos terapêuticos, eles vão fortalecer isso, eles vão entrar realmente com uma maneira de fazer esse processo ter um sucesso, de certa forma, né? Porque um sozinho não consegue. Não. Nós somos multifacetados, né? Então, a gente precisa ser olhado nas suas diversas faces. Então, assim, nenhuma terapia exclui a outra. Somos em conjunto, né? Um precisa do outro. Muito. Não adianta falar, a minha terapia é a melhor, a dela é a melhor. Não tem essa. Por isso que estamos aqui reunidas para unir todos os nossos tratamentos dentro do que a gente pode ajudar, né? É isso aí. Quero falar mais alguma coisa, meninas, ou podemos encerrar por aqui? Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu te agradeço, viu? Aí você. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente falar, né? Explicar direitinho. A gente que vivencia, que tem estudado, né? A constelação, ela exige muitos estudos, muitas observações, né? Não é uma terapia que você vai fazer um curso aí de 2 meses, 3 meses, né? E tá tudo bem. Não. Ela compreende estudos, muito tempo de estudos, muitas observações, né? Muitas vivências, né? E também um olhar para outras abordagens terapêuticas, né? Então, a constelação, ela não encerra nela mesma. Tem todo um olhar aí. É isso aí. Fantástico. Muito feliz. E é um conteúdo muito rico, né? Eu acho que para quem está aberto para as mudanças mesmo, é enriquecedor, né? Sim. É isso aí, galera. A gente finaliza esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. E a gente vai fazer mais vídeos, né, Nilza? Vamos fazer. E quem tiver interesse em acessar mais informações, tem aí o meu canal no YouTube, Neuza Sericava. Tem a página, né, no Facebook, Espaço Caminho Essência. E qualquer coisa, chama no WhatsApp. É isso aí, galera. Valeu. Gratidão, viu? Tchau, tchau.